Olá, meus amigos. Todos sabemos que o mundo está vivendo um grande conflito, uma Guerra Fria 2.0. Mas muitas vezes o inimigo exterior, ele não é o mais perigoso. Muitas vezes o mais perigoso ele está dentro de nossas linhas, está ali, junto de nós. E é sobre isso que eu quero falar a vocês e mostrar um inimigo que está matando, está acabando com a maior nação desse planeta. Vejam só, a maior potência está passando por um momento terrível e eu vou mostrar para vocês. É só o tempinho da vinheta e nós estamos de volta. Bom, meus amigos, vocês devem ter percebido que a decadência moral, o aumento da violência tem tomado conta dos Estados Unidos. Isso sem falar em questões econômicas. Tá? As questões econômicas, na verdade, são consequências dessas políticas que estão sendo implantadas aí, tanto no governo Biden quanto outros governos democratas que vieram antes dele, com exceção do governo de Donald Trump, que foi um governo republicano, tá? Então vocês vejam, esse tipo de coisa está trazendo o fim, tá? Acabando com a liderança dos Estados Unidos no mundo. Então vejam só os estudos que saíram e as notícias que estão ocorrendo. A última delas, fiquem até o fim, que a última delas é a mais perigosa de todas. Vejam só. Violência cresce nos Estados Unidos, principalmente em cidades democratas. Pois é. Novidade zero quanto a isso. Nós sabemos que onde esses caras colocam as mãos, onde a esquerda põe as mãos, a coisa piora. Ela vai degringolando com o tempo. Vai aumentando os índices de criminalidade, vai aumentando a degradação moral, vai aumentando todo tipo de coisa ruim que pode haver numa sociedade. Eles dão corda para que isso aconteça, porque é no caos que eles conseguem dominar. Eles até desejam que isso aconteça. Mas vejam só que coisas interessantes. Eu grifei alguns pontos aqui dessa matéria. Movimentos levaram ao desinvestimento e desrespeito à polícia. Vocês devem se lembrar do caso de George Floyd, que aconteceu ali, que foi morto em maio de 2020, tá? E isso gerou um grande movimento nos Estados Unidos que queria que parasse de se investir na polícia, queria acabar com a polícia. E em muitas cidades, grande parte delas democratas, fizeram isso. E o resultado não podia ser mais catastrófico, tá? Vejam só. George Floyd foi morto em maio de 2020 em Minneapolis pelo policial Derek Chauvin, eu acho que é assim, Calvin, que se ajoelhou em seu pescoço durante uma abordagem. O crime mobilizou protestos no mundo inteiro, inclusive pedindo a diminuição do poder e do efetivo da polícia. Por isso, deputados e senadores democratas apresentaram, 2 semanas depois do crime, um projeto de reforma da polícia dos Estados Unidos. Em seguida, cidades democratas, e isso sempre acontece porque o que ocorre nas cidades é reflexo da política federal, tá? Em seguida, cidades democratas, em sua maioria, diminuíram o orçamento destinado à polícia. Rapidamente, o Conselho Municipal de Minneapolis aprovou o desinvestimento na segurança da cidade. Na época, o comunicado do órgão foi o seguinte, abre aspas, não sou eu e nem a notícia aqui que está falando. É o comunicado mesmo da prefeitura lá. Nós não sabemos como seria um futuro sem a polícia, mas a nossa comunidade sabe. Pois bem, fizeram isso. Desinvestimento na polícia, desrespeito à polícia. E a polícia, em qualquer sociedade, ela é a última barreira. Tá? É o que contém a civilização do caos. É realmente a polícia. O democrata Bill de Blasio, ex-prefeito de Nova York, também cedeu à pressão dos movimentos sociais e anunciou que parte dos cerca de 6 bilhões de dólares destinado ao policiamento da cidade seria revertida para projetos sociais. Está dando um resultado, ó, muito bom. Tá muito bom de se morar em Nova York, vocês vão ver já já. Cidades democratas estão entre as mais violentas.
De acordo com o ranking de crimes feito pelo FBI, tá? A cidade que mais apresentou crimes violentos entre 2020 e 2021 foi Atlanta, comandada pelo democrata André Dickens. A cidade teve 31 crimes violentos para cada 1.000 habitantes. O segundo lugar, com uma taxa de 18 a cada 1.000 habitantes, ficou Memphis, que tem como prefeito também democrata Jim Strickland. Em terceiro lugar, com 16 crimes violentos a cada 1.000 moradores, ficou a Filadélfia, cidade que tem como líder o democrata Jim Kenney. Já o segundo da lista do Statista Research Department, especificamente sobre o ano de 2020, Memphis está na liderança, com 2.351 crimes a cada 100.000 habitantes. Em seguida vem Detroit, que é chefiada pelo democrata Mike Duggan, e tem uma proporção de 2.178 crimes violentos a cada 100.000 pessoas. St. Louis fica com o terceiro lugar, com um pouco mais de 2.000 crimes violentos. Tá? Então vocês vejam, no comando da cidade está também, tá, a democrata Tishaura Jones. Agora vejam bem, não importa a lista, os líderes do ranking são cidades democratas. São cidades onde eles querem a liberdade, onde eles cuidam das pessoas e aonde as pessoas vivem de maneira pior. Então vocês vejam que é tudo balela o que eles falam. As promessas deles são promessas vãs. Eles desejam e promovem o caos. Isso é uma realidade. Vocês vejam, eu apresentei aqui para vocês 2 rankings. Nos 2, a liderança, o primeiro, segundo e terceiro lugar, com democratas. Isso quer dizer algo, né? Onde os caras põem a mão, tá ruim. Isso é um fato. Mas tende a piorar, tá? Essa notícia aqui, ela tá na Gazeta do Povo, tá bem? Para quem quiser ler, ela saiu hoje, dia 12 de setembro. Vejam só. Agora nós vamos para Veja. Polícia não quer prender e justiça não quer condenar. A criminalidade aumenta num país que já foi exemplo de combate a ela e hoje tem áreas dominadas pela teoria do desencarceramento. Tem dado super certo. Vocês vão ver aí. Um número espantoso, até pelos padrões brasileiros, retratou a condescendência com que os criminosos são tratados na cidade que tinha seu nome associado ao combate ao crime. 1/3, ou 327, dos criminosos que entraram em lojas de Nova York e fazem um arrastão nas prateleiras, uma prática que se tornou tristemente comum, já foram detidos mais de 6.000 vezes somados, tá? 327 pessoas que foram presas, elas somadas, juntas, tinham mais de 6.000 detenções. 6.000 detenções. Você não ouviu errado. 6.000 detenções. São mais de 18 vezes por cada um deles. Cada um deles, pelo menos 18 vezes, foi preso, tá? Leram certo, 6.000 vezes, equivalendo a uma média de pouco mais de 18 crimes por pessoa. Alguns praticam os furtos como atividade profissional. Outros são levados pelos vícios ou doenças mentais. Nova York, que tem a peculiaridade de ser governada por um prefeito que foi policial, Eric Adams, não está sozinha. Isso em Nova York, 327 pessoas e 6.000 detenções entre elas. Não é algo pequeno, né? É algo gigantesco. Chicago hospeda ladrões em séries, especializados em vender produtos de luxo que seus comandados entram e pegam das lojas sem nenhuma repressão. A Califórnia virou o paraíso dos ladrões. Por lei, certo? Por lei, não processa furtos em lojas envolvendo menos de $950 por dia. Ou seja, para bom entendedor, você pode roubar até $950
por dia. Agora eu pergunto a você, aquela pessoa que já tem aquela tendência, olha, eu não quero trabalhar, eu quero uma vida fácil, eu não gosto de trabalho, eu não quero crescer, não tenho ambição, mas eu quero viver do bom e do melhor. Eu quero ter as coisas, então eu vou roubar. Uma pessoa que pensa assim, ela vai fazer o quê? Ó, até $950 eu posso roubar aí um iPhone por dia. Posso roubar comida. $950 de comida todo dia. Ele vai pensar desse modo. É assim que funciona a mente desse povo. E é o que está acontecendo. Por isso está havendo fechamento de muitas e muitas lojas, tanto na Califórnia, quanto em Chicago, quanto em Nova York. E aí o que acontece? Você tem menos empreendimentos, menos comércio. Começa a reduzir a opção dos moradores, os serviços ficam mais precários. Falta emprego, mais pessoas vão para a criminalidade. E a coisa vai se tornando insuportável. Até que as pessoas de bem, vendo aquilo, vão fazer o quê? Olha, não dá mais para ficar aqui, vamos nos mudar para outro lugar. E abandonam aquele local que fica entregue à criminalidade. Nada surpreendente, muitas lojas vão fechando e diminuindo as opções para os moradores e aumentando o processo de deterioração urbana. Um supermercado da Whole Foods, rede de espetaculares produtos orgânicos pertencente a Jeff Bezos, não durou nem um ano em São Francisco. Uma cidade de milionários, onde sem-teto e drogados oferecem cenas deprimentes à altura das cracolândias brasileiras. A Walmart, praticamente um sinônimo do estilo de vida americano, com uma infinidade de produtos a bons preços, está fechando 4 lojas em Chicago. E isso vai aumentar. É claro, não vai ser da noite para o dia que eles vão fechar tudo, mas com o tempo vão fechando, porque passa a ser um prejuízo manter aquilo aberto. E nenhum empresário quer ter prejuízo. Olha, está dando prejuízo? Fecha. As pessoas que trabalham ali ficam desempregadas, aí, ou vão entrar para a criminalidade também por falta de opção, ou vão deixar o local. É isso que acontece. E assim cidades vão morrendo, né? Vejam só, outro número do New York Times, em 2017, 60% dos furtos em lojas redundaram em detenções. Aí mudaram a política. O número caiu para 34% no ano passado. Os furtos mais do que dobraram nos últimos 5 anos, chegando a 64 mil em 2022. Então vocês vejam, aonde os democratas põem a mão, a coisa vai deteriorando. Isso está na revista Veja, tá? Deixa eu ver até a data aqui para vocês, mas é desse ano. Aqui, ó, atualizado em 19 de abril de 2023. Agora, eu vou mostrar para vocês a pior notícia de todas. Porque não basta estragar apenas o local que eles vivem. Eles querem estragar o país inteiro. Querem estragar os Estados Unidos todos. Isso faz parte de um plano muito maior. Vejam só. Califórnia pretende espalhar suas leis de controle de armas nos Estados Unidos por meio de uma convenção constitucional. Você não ouviu errado. Eles querem fazer uma convenção para mudar a Constituição dos Estados Unidos. E vocês vão ver o grande problema que é isso, tá? Ó. Existe o perigo de que qualquer convenção constitucional do artigo 5 possa levar a uma convenção descontrolada que anularia muitas das limitações da Constituição ao poder e interferência do governo. Uma convenção constitucional exige a adesão de 2/3 dos estados. E é aí que mora a grande esperança de que isso não vá para frente. Tá? A pedido do governador Gavin Newsom, os legisladores da Califórnia apresentaram uma resolução que solicita ao Congresso a convocação de uma convenção constitucional federal para propor alterações da Constituição dos Estados Unidos, especificamente uma que neutralizaria severamente a segunda emenda.
O Senado da Califórnia já votou a favor da resolução da Convenção Constitucional SJR-7 sobre controle de armas. A resolução agora segue para consideração na Assembleia e será totalmente promulgada, se aprovada, em 14 de setembro. Vejam só, esse site aqui é um site americano e eles estão pedindo até para as pessoas que estão lendo, olha, entre em contato com seu deputado para evitar que isso ocorra. Em 6 de setembro, o Senado da Califórnia votou 24-11 a favor da resolução, tá, de uma convenção constitucional sobre controle de armas. A resolução segue agora para apreciação da Assembleia e, se for aprovada, até quinta-feira, 14 de setembro, será totalmente promulgada. Por favor, entre em contato com seu deputado estadual e peça-lhe que se oponha ao SJR-7 e a qualquer outra resolução para uma convenção do artigo 5º. Os legisladores da Califórnia devem opor-se a esta resolução e a quaisquer outras resoluções que se apliquem ao Congresso para convocar uma convenção do artigo 5º, que possui o poder inerente de alterar, rever ou reescrever a Constituição. E é aí que mora o grande perigo, como vocês vão ver. O SJR-7 ocorre depois que o governador da Califórnia, Gavin Newsom, propôs uma 28ª emenda à Constituição por meio de uma convenção do artigo 5º para impor os mesmos tipos de controle de armas, tá? Ele quer replicar a lei da Califórnia no país inteiro. Esta resolução ilustra o perigo de uma CONCON, que eles chamam, né, que é uma convenção constitucional. Particularmente o fato de a esquerda apoiar uma convenção constitucional e utilizá-la para restringir as nossas liberdades dadas por Deus. O falecido juiz da Suprema Corte, Antonin Scalia, compreendeu o perigo de uma convenção constitucional. Embora ele tenha expressado apoio a um evento como esse em 1979, o juiz reverteu sua opinião em 2014, devido à incerteza sobre o que poderia resultar disso. Em 2015, Scalia reiterou sua posição em uma convenção do artigo 5º, afirmando que este não é um bom século para escrever uma Constituição. Além disso, que tipo de delegados a Califórnia enviaria para tal convenção? Conservadores constitucionalistas ou democratas de esquerda? Essa é a pergunta que ele fez. Se realizarmos uma convenção constitucional, todos os grupos do país, maioria, minoria, meio termo, esquerda, direita, para cima, para baixo, vão receber os seus 2 pedaços e vamos acabar com uma Constituição que será tão diferente daquela sobre a qual vivemos durante 200 anos, que duvido que a República possa continuar, o que provavelmente levaria a uma nova guerra civil nos Estados Unidos. Além da sua natureza imprevisível, uma convenção do artigo 5º também ameaça a segurança nacional dos Estados Unidos. Em 1984, quando os Estados Unidos estavam a apenas 2 estados de distância do Congresso convocando uma convenção constitucional federal sob o pretexto de propor uma emenda orçamentária equilibrada à Constituição, o ex-secretário de Defesa Melvin Laird escreveu um artigo de opinião alertando sobre os perigos da convocação, tá, de uma convenção. O secretário Laird observou corretamente que o âmbito e a autoridade de tal convenção não são definidos ou limitados pela Constituição. Sobre as implicações de realizar tal convenção, ele fez um grave alerta. Vejam só. Se uma convenção fosse convocada, tanto os nossos aliados como os nossos inimigos perceberiam em breve as novas pressões impostas à nossa República. O mero ato de convocar uma convenção constitucional causaria tremores em todas as economias que dependem do dólar. Isso minaria a confiança dos nossos vizinhos
na nossa integridade constitucional e enfraqueceria não só a estabilidade econômica, mas também a estabilidade do mundo livre. Esse é um preço que não podemos pagar. E ele está falando realmente o que vai acontecer caso isso vá para frente. Vai provocar uma desestabilização no mundo inteiro. Mas é claro, vocês sabem, e nós já falamos aqui no canal por diversas vezes, que eles querem um grande reset no mundo. E é claro, para ter esse grande reset, eles precisam realmente resetar a economia. Eles precisam de uma grande crise econômica, muito maior do que está. Então, claro, eles estão fazendo isso muito bem de caso pensado, tá? E para encerrar, vejam só. Uma convenção do artigo 5º possui o poder inerente de propor quaisquer alterações à Constituição dos Estados Unidos, incluindo a elaboração de uma proposta de uma Constituição moderna, isto é, socialista, inteiramente nova. Em vez disso, a legislatura do estado da Califórnia deveria considerar o artigo 6º e anular as leis inconstitucionais. É o que diz o autor do artigo. Então vejam só, tudo isso que está acontecendo, é claro, são coisas muito bem pensadas, muito bem tramadas e que estão sendo impostas. Eles têm uma agenda a seguir. Podemos lutar contra? Sim. Isso aqui, particularmente, nós não podemos fazer muita coisa. Eu estou mostrando a vocês porque se isso aqui for aprovado, se acontecer lá, vai desestabilizar aqui e provavelmente ocorra algo muito parecido aqui. Afinal, tudo que acontece lá reflete aqui e reflete em boa parte do mundo. Então, nós precisamos estar sempre unidos e alertas com as coisas que estão ocorrendo no mundo, os movimentos que estão acontecendo. Isso aqui é um movimento importante e que você não vai ver em muitos canais por aí. Então eu peço que você me ajude, compartilhe, marque as pessoas, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva aí no canal, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.